Sejam todos muito bem-vindos a MM Contas Consultoria e Formação. Eu sou o Marcos Diogo Mabiala, técnico de contas, e no vídeo de hoje vamos aprender a elaborar o inventário patrimonial analítico ou classificado. Mas antes, vamos primeiramente saber o que é o inventário patrimonial. O inventário patrimonial é um quadro na qual se registra os elementos patrimoniais com os seus respectivos valores. O inventário pode ser empírico ou sintático, quando os elementos patrimoniais não estão agrupados nas respectivas contas. E também o inventário pode ser classificado ou analítico, quando os elementos patrimoniais estão agrupados nas respectivas contas e estas nas suas classes. O nosso foco na aula de hoje será aprendermos a elaborar o inventário classificado ou analítico. Mas antes de entrarmos no nosso tema, temos que aprender a diferenciar alguns elementos que são importantes. Nós já sabemos o que são ativos. Vimos que os ativos, eles são bens e direitos, né, pertencentes a uma determinada empresa ou pessoa. Mas o nosso PGC, ele dá uma definição mais ampla sobre o que são ativos. Ele diz o seguinte: ativos são recursos, bens e direitos controlados por uma entidade como resultado de acontecimentos passados, dos quais se espera que fluam para a entidade benefícios econômicos futuros. Estes recursos podem dividir-se em duas categorias principais, que temos aqui ativo não corrente e o ativo corrente. Temos a definição. O que são ativos não correntes? Ativos não correntes são aqueles que se espera que permaneçam na posse da entidade por um período superior a um ano. E os ativos correntes são aqueles que se espera que permaneçam na posse da entidade por um período até um ano. Tá? Então, a diferença do ativo não corrente e do ativo corrente está no tempo. Como o nome diz, ativo não corrente, tá? Ele não corre, ele está parado, está fixo. Tá? Ele vai ficar na posse da empresa num período superior a um ano. Como, por exemplo, o edifício da empresa, os computadores, o telefone, o carro, todos os bens que a empresa possui ou que você possui, que vão ficar na sua posse num período superior a um ano, esses são considerados como sendo ativos não correntes. Já os ativos correntes, como o nome diz, eles correm. Tá? São os bens que nós temos na nossa posse, mas que vão ficar conosco num período inferior a um ano. E depois temos os passivos. Nós definimos os passivos como sendo as obrigações ou dívidas presentes. São obrigações que a empresa possui agora, no presente, provenientes de acontecimentos passados, do pagamento das quais se espera que resultem fluxos, ou seja, saída de recursos da empresa, incorporando benefícios econômicos. Estas obrigações podem dividir-se em duas categorias principais, que são passivos não correntes e passivos correntes. O que são passivos não correntes? Passivos não correntes são aqueles que se espera que venham a ser pagos pela entidade num período superior a um ano. Tá? Em outras palavras, todas as dívidas que você possui ou todas as dívidas que a empresa
possui que só vão ser pagas num período superior a um ano. Por exemplo, eu tenho uma dívida, mas vou pagar essa dívida daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, a médio e longo prazo. Neste tipo de situação, estamos diante de um passivo não corrente. Os passivos correntes, como o nome já diz, corrente, eles correm, eles devem ser pagos. Essas dívidas, passivo quer dizer dívidas, né? Essas dívidas, elas correm, elas devem ser pagas num período até um ano. Tá? Não pode passar um ano. Eu tenho que pagar essas dívidas já daqui a 15 dias, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 7 meses, mas não pode passar um ano. Então, os passivos não correntes são aqueles que se esperam que venham a ser liquidados pela entidade num período até um ano. E depois também temos aqui a definição do capital próprio. O que é o capital próprio? Quando falamos de capital próprio, é a mesma coisa que situação líquida. Situação líquida é o capital próprio. E capital próprio é a situação líquida. São palavras diferentes, mas com o mesmo significado. Segundo o PGCA, que é o Plano Geral de Contabilidade Angolano, o capital próprio é o interesse residual do ativo depois de deduzidos passivos. O que significa? Significa que o capital próprio é o que vai sobrar do ativo depois de você subtrair os passivos. Ou seja, o capital próprio é a diferença entre o ativo e o passivo. É o que sobra da empresa depois da empresa pagar todas as suas dívidas. Por exemplo, se a empresa vender todos os seus bens e receber todos os valores que ela tem a receber para pagar os seus passivos ou as suas dívidas, o que sobra dela, isso nós chamamos de capital próprio, tá? Ou situação líquida, que pode ser positivo, negativo ou nulo. Agora faremos uma apresentação das classes que nós vamos utilizar para elaborarmos o nosso inventário patrimonial. Vamos utilizar a classe 1, que é dos meios fixos e investimentos. Vamos utilizar a classe 2, que é a classe das existências. Vamos utilizar a classe 3, que é a classe dos terceiros. Vamos utilizar a classe 4, que são os meios monetários. E vamos utilizar a classe 5, que é capital e reservas. Na classe 1, nós temos as imobilizações corpóreas, as imobilizações incorpóreas, os investimentos financeiros, as imobilizações em curso, as amortizações acumuladas e as provisões para investimentos financeiros. Quando falamos de imobilizações corpóreas, estamos a falar de todos os bens que têm corpo, que têm um corpo físico, que nós podemos tocar, que são tangíveis, palpáveis. Quando falamos de imobilizações incorpóreas, estamos a falar de todos os bens que nós não podemos tocar, que são intangíveis, tá? Não podemos tocar, como por exemplo, a autorização, a licença, a marca, são bens que nós não podemos tocar, tá? São intangíveis. Você não consegue tocar numa autorização, não consegue tocar numa licença, tá? Então, estes são considerados como sendo bens intangíveis ou imobilizações incorpóreas. E também temos os investimentos financeiros. Um exemplo do investimento financeiro é a compra de um edifício com o objetivo de arrendar este edifício. Neste caso, é um investimento financeiro. Por quê? Porque você espera obter deste edifício rendas, tá? Um rendimento. Então, isso é investimento financeiro. Um outro exemplo é a compra de ações. Desde que você não pretenda vender essas ações num período inferior a um ano. Agora, essa classe 1 dos meus fixos e investimentos
como o nome diz, meios fixos e investimentos, é a classe que vai fazer parte do ativo não corrente. Ou seja, todos os bens que a empresa possui e direitos que se destinam em ficar na posse da empresa num período superior a um ano vão fazer parte desta classe dos meios fixos e investimentos, classe onde encontramos os ativos não correntes. Depois temos a classe 2, a classe das existências. Nesta classe, vamos apenas ficar com as mercadorias. Vamos apenas falar das mercadorias. Mercadorias são todos os bens que a empresa adquire, que a empresa compra, com o objetivo de revendê-los, sem os mesmos passarem por um processo de transformação. Ou seja, da mesma forma que eu comprei, é da mesma forma que eu vou vender. Não vou alterar nada no produto. Depois temos a classe 3. Na classe 3, nós temos os terceiros, temos os clientes, temos os fornecedores, temos os empréstimos, temos o Estado, temos as entidades participantes e participadas, temos o pessoal, temos outros valores a pagar e a receber, temos as provisões para cobranças duvidosas e temos as provisões para outros riscos e encargos. Quando falamos de clientes, nós estamos a falar de valores a receber. A conta clientes é uma conta de natureza devedora, é uma conta do ativo. Representa valores a receber. Em contabilidade, cliente é aquele que te compra e não paga na hora. É aquele que te compra a prazo. Quando falamos de clientes, é alguém na qual você tem confiança, que ele pode vir até a tua empresa, comprar um produto e levar esse produto sem pagar, e vai pagar daqui a 2 dias, uma semana, um mês, tá? Já tem confiança nessa pessoa. Esse é que é considerado cliente, o que compra e não paga na hora. Quando você compra e paga na hora, então nós, em contabilidade, não abrimos a conta cliente. Por quê? Porque na conta cliente se registram as dívidas do cliente. Tá? Isto é no ensino, mas na prática não é bem assim que funciona. Tá? Na prática, nós utilizamos a conta cliente sempre que nós efetuamos uma venda, ainda que essa venda seja a pronto pagamento. Por quê? Porque nós precisamos ter o histórico do nosso cliente, tá? Por esse objetivo apenas. Mas para o ensino, a conta cliente registra-se apenas as dívidas dos clientes. Sempre que o cliente efetuar uma compra na empresa e ele efetuar o pagamento, não abra a conta clientes. Esta conta só vai registrar a dívida do cliente e mais nada, tá? Isso para o ensino acadêmico. No ensino médio, na faculdade, ensinam assim. Mas na prática, verás que nós utilizamos as contas clientes, ainda que ele efetuou o pagamento. Nós registramos a dívida e, posteriormente, anulamos a dívida. Isso para termos apenas um histórico da conta deste cliente, para sabermos quantas vezes ele efetuou compras na nossa empresa e qual é a dívida que ele tem. Tá? É basicamente para isso. No fornecedor é a mesma coisa. Fornecedor é aquele que nos vende mercadorias sem efetuarmos o pagamento. Ou seja, ele te entrega a mercadoria e você vem pagar daqui a 2, 3 dias. Este é considerado como sendo fornecedor. Tá? Já existe um grau de confiança entre vocês. Ele pode te entregar e você tem que pagar daqui a 2, 3 dias. Esse é o teu fornecedor. Nessa conta, vamos registrar apenas as dívidas que nós temos para com os fornecedores. Mas
como disse antes, apenas registramos as dívidas do fornecedor na conta 32 quando o fornecedor nos vende mercadorias e nós não efetuamos o pagamento. Mas na prática, nós registramos sempre na conta do fornecedor, ainda que haja pagamento. Nós registramos a dívida e depois anulamos a dívida. Isto para termos apenas um histórico sobre este fornecedor, para sabermos quantas vezes nós compramos mercadorias nesse fornecedor e qual é a dívida que nós temos para com este fornecedor. Mas para o ensino, vamos apenas registrar na conta 32 todas as dívidas que nós temos com os fornecedores. Se os fornecedores venderam para nós e nós pagamos na hora, então não abriremos a conta 32 para ensino. Se o fornecedor vender para nós e nós não afetamos o pagamento, então abrimos a conta 32, tá? Para registrarmos assim a nossa dívida para com o nosso fornecedor. Nos empréstimos, né, temos aqui valores que devemos ao banco solicitar, temos aqui também o Estado, tá? Temos as entidades participantes e participadas, que é a conta dos sócios da empresa, sócios e acionistas. Aqui no Estado registramos os impostos, as taxas, as contribuições, todos os encargos que devem ser pagos ao Estado, né? As contribuições que devem ser feitas ao Estado. Colocamos nessa conta. Quando me refiro a contribuições, me refiro à segurança social. Também temos o pessoal. Nessa conta do pessoal, registramos todas as dívidas que nós temos para com o pessoal da empresa. Tá? E também temos aqui outros valores a receber e a pagar. Agora, a conta clientes, ela é uma conta de natureza devedora, é uma conta do ativo, tá? Mas também ela pode ser uma conta do passivo. Quando é que esta conta pode ser considerada como sendo uma conta do passivo? Quando nós é quem devemos o cliente. Quando a empresa é quem deve o cliente, é quem tem uma obrigação para com o cliente, a conta cliente vai para o passivo. O mesmo acontece com o fornecedor. Fornecedor é uma conta do passivo, tá? Para nós registrarmos as dívidas que nós temos para com os fornecedores. Mas esta conta também pode ser do ativo, quando o fornecedor é quem nos deve. Neste caso, quando nós, como empresa, fazemos um adiantamento para o nosso fornecedor e o fornecedor passa a nos dever. Tá? São outros ativos. E também temos os empréstimos e temos aqui o Estado. O Estado é uma conta do passivo, é onde nós vamos registrar as nossas dívidas para com o Estado. Mas, quando o Estado nos deve, esta conta vai ser considerada como sendo uma conta do ativo. Para as empresas que fazem parte do regime geral do IVA, quando em 3 meses seguidos a empresa tiver IVA a recuperar, eles podem solicitar o reembolso ao Estado do valor do IVA a recuperar. Tá? Neste caso, o Estado é quem vai passar a te dever. O Estado é quem terá a obrigação de pagar o valor do IVA a recuperar. A conta pessoal também é uma conta do passivo, mas ela poderá fazer parte do ativo. Quando? Quando o pessoal é quem nos deve. Por exemplo, se você pegar um valor e emprestar ao seu funcionário, um vale ao seu funcionário, o teu funcionário tem a obrigação de devolver esse valor que não para a empresa. Nesse caso, esta dívida que o pessoal tem, que o teu funcionário tem para com a tua empresa,
é considerada como sendo um ativo, porque é um valor que você tem a receber, tá? Mas a conta em si é uma conta do passivo, tá? É para registrar as dívidas para conosco pessoal, mas ela pode fazer parte do ativo quando o funcionário é quem nos deve. Isso vai depender de quem deve quem. Quem tem que pagar e quem tem que receber. Tudo que eu tenho a pagar vai ser considerado como sendo um passivo e tudo que eu tenho a receber vai ser considerado como sendo um ativo, não importando se é o Estado, se é pessoal, se é fornecedor, se é cliente. Depende de quem tem a obrigação e de quem tem o direito, de quem tem que pagar e de quem tem que receber. E depois temos aqui a classe 4, meios fixos e investimentos. Nesta classe temos a conta 41, que são os títulos negociáveis. Títulos negociáveis se referem a ações. Por exemplo, você vai comprar ações em uma determinada empresa, mas você pretende vender essas ações num período inferior a um ano. Aqui tem a diferença entre os investimentos financeiros e os títulos negociáveis. A diferença está apenas no tempo. No investimento financeiro, você vai adquirir ações ou cotas numa sociedade com o objetivo dessas ações permanecerem contigo. Tá vendo? Você não tem a intenção de posteriormente revender essas ações, tá? Num período inferior a um ano. Já nos títulos negociáveis, você compra as ações ou cotas de uma sociedade com o objetivo de revender essas ações dentro de um ano, tá? Num período inferior ou igual a 12 meses. Tá? Então, aí nós temos a diferença entre os títulos negociáveis e investimentos financeiros. Depósito a prazo é quando você pega um dinheiro da tua conta bancária e vai fazer uma aplicação no banco. Chega no banco, por exemplo, olha, eu tenho aqui 1 milhão de kwanzas na minha conta e eu quero fazer um depósito a prazo. Quero que o banco, quero pegar esse dinheiro e depositar num prazo de 6 meses. Ou seja, eu pego o dinheiro e empresto para o banco. Pego o meu dinheiro e dou para o banco utilizar, trabalhar com o meu dinheiro durante 6 meses. E durante esse tempo que o banco vai trabalhar com o meu dinheiro, este dinheiro vai render juros. No final dos 6 meses, o banco vai devolver o valor que eu depositei a prazo na minha conta bancária, juntamente com os juros. Vamos, que eu coloquei, por exemplo, 1 milhão, posso vir encontrar 1,2 milhão, tá? Um exemplo, nem 200, 1 milhão do valor que você entregou ao banco e 200 dos juros que rendeu pela aplicação que você fez no banco. E temos também o depósito à ordem. Depósito à ordem são os valores que tu tens na sua conta bancária. E o caixa são os valores que nós temos no nosso caixa, né? No nosso cofre da empresa, nossa gaveta ali, temos um dinheiro ali fechado. Então, esse é um dinheiro que nós temos em caixa. E aqui, na classe 5, vamos apenas utilizar a conta capital. Tá? E é o valor, né, que os sócios subscrevem, né, e depois realizam para poderem assim dar início da sua atividade. Agora vamos elaborar o nosso inventário patrimonial. Temos aqui o nosso quadro para elaborarmos o inventário patrimonial. Se nós pegarmos o nosso plano geral de contabilidade, aqui onde tem as nossas contas, tá? As nossas classes, a primeira classe que aparece é a classe 1, meios fixos e investimentos. Nós sabemos que os meios fixos e investimentos fazem parte do ativo. São os nossos bens, os nossos direitos. Estão aqui. Então, vamos colocar primeiramente no nosso inventário a descrição ativo. E depois, sabemos que a classe 1, né, meios fixos e investimentos, como o nome diz, fixos, eles estão fixos, diz respeito aos ativos não correntes, tá? Aos ativos fixos.
ativos que não correm, estão parados. Então, vamos colocar aqui é ativo não corrente. Em seguida, nós vamos ver aqui, vamos colocar o nome da classe, que é meus fixos e investimentos, que é a classe 1, tá? E depois vamos colocar a primeira conta. Qual é a primeira conta que aparece na classe 1? É a classe 11, imobilizações corpóreas. Agora, vamos ver no nosso exercício se temos alguma imobilização ou algum imobilizado corpóreo. Temos aqui o nosso exercício. Já classificamos na aula passada os elementos patrimoniais em bens, direitos e obrigações, tá? Ativo e passivo. Temos aqui nossos computadores, tá? Computadores. São dois computadores que nós temos. Vamos colocar aqui computadores, tá? Nos nossos imobilizados corpóreos. Computadores. Qual é a quantidade dos computadores? São dois computadores. Preço unitário, 100 mil e o valor 200 mil, tá? E o valor 200 mil. Vamos colocar aqui no nosso inventário. Já tem uma aula onde nós montamos esse quadro, que é a classificação dos elementos patrimoniais. Se não assistiu essa aula, convém ver no nosso canal e assistir primeiramente esta aula para poderes entender a aula de hoje. Em seguida, temos aqui edifício. O edifício é um bem, é um mobilizado corpóreo que fica na porta da empresa num período superior a 1 ano. Então, vamos copiar aqui o edifício. Não tem quantidade, tem aqui o valor. Então, pegamos isso, copiamos e levamos aqui no nosso inventário analítico e colamos aqui o edifício da empresa. Em seguida, vamos ver se temos algum elemento. Os que já fizemos, vamos marcar ou pintá-los em vermelho para não esquecermos nenhum elemento. Vamos ver que temos mais algum elemento que faz parte do ativo. Temos aqui a viatura de marca Volvo. É um equipamento de carga e transporte. Vamos fazer um copy-paste. Vamos colar aqui a viatura de marca Volvo. São duas viaturas. Temos aqui o preço unitário e temos aqui o valor. Em seguida, vamos agora somar o subtotal das imobilizações corpóreas. Não somamos a quantidade e também não somamos o preço unitário. Vamos somar apenas os valores. Temos aqui 2 milhões mais 2 milhões mais 200 mil. Teremos aqui 4 milhões e 200. Temos a nossa conta imobilizações corpóreas. Temos aqui o total de 4 milhões e 200. Agora vamos procurar no nosso inventário classificado algum elemento que faça parte das nossas imobilizações corpóreas, caso tenha. Mas antes, deixa pintar aqui em vermelho as viaturas que nós já fizemos. Temos aqui despesas de constituição. Faz parte das imobilizações incorpóreas. Vamos colocar aqui as despesas de constituição e vamos somar o subtotal das despesas de constituição. Teremos aqui o subtotal que é de 15 mil kwanzas. Tá? Só temos um único elemento nesta conta. Não temos investimentos financeiros, também não temos imobilizações em curso. Então, não vamos colocar aqui estas contas, tá? Não vamos colocar aqui a conta 13, investimento financeiro, porque nós não temos nenhum investimento financeiro. Não vamos colocar também imobilizações em curso, porque nós também não temos nenhuma imobilização em curso, ou nenhum imobilizado em curso. Já que não temos nenhuma conta que faz parte da classe 1, podemos assim calcular o total do nosso ativo não corrente. Tá? Temos aqui imobilizações corpóreas mais as imobilizações incorpóreas.
Temos aqui o total de 4.215.000 kwanzas. Já terminamos a classe 1, tá? Que é a classe do ativo não corrente. Depois do ativo não corrente, vem o ativo corrente. Tá? O ativo corrente começa na classe 2, que é das existências. Agora, vamos ver no nosso exercício se nós temos alguma existência. Tá? Vamos ver, temos existência aqui. Se temos mercadoria, tá? Se temos mercadoria, que é a conta 26. Vamos aqui no nosso exercício à procura de mercadorias. Temos aqui mercadorias sem sacos de cimentos, porque essa empresa ela dedica-se à comercialização de materiais de construção civil. Então vamos aqui pegar os nossos sacos de cimentos e vamos colocar aqui nas mercadorias. Então, sem sacos de cimentos, o preço de cada saco é de 5.500, o valor é de 550.000 kwanzas. Vamos aqui somar e temos aqui assim o nosso subtotal das mercadorias. Já não tem mais nenhum elemento que faz parte da classe 2, existência. Só temos uma única operação onde aparecem aqui mercadorias. Já não aparece mais nenhuma operação com mercadorias. Tá? Então, vamos agora pegar a classe que vem a seguir. Temos aqui agora a classe 3, que é de terceiros. Só que terceiros, esse nome terceiros, ele vai agrupar as contas a pagar e as contas a receber. As contas a pagar são do passivo e as contas a receber são do ativo. Como estamos no ativo corrente, vamos utilizar aqui contas a receber. Tá? Vamos ver que temos aqui alguma conta a receber no nossos elementos patrimoniais. Temos aqui dívida do cliente Ário Sonho Studio. Vamos fazer um copy-paste. Vamos colocar aqui no cliente. O total da conta clientes é de 550.000. Depois da classe 31, vem a 32, que é fornecedores. Nesse caso é passivo. Não temos nenhum valor a receber de fornecedores. Não temos nenhum valor a receber de empréstimo também passivo. Estado também passivo. Não temos um valor a receber do Estado. Mas temos aqui pessoal. Qual é o valor a receber do pessoal? Temos aqui empréstimo ao funcionário Samuel. É um valor que nós teremos a receber deste nosso funcionário. Então será, nesse caso, um valor, uma conta do ativo. Tá? 35.000 kwanzas. Será que temos um outro valor a receber? Temos sim. Temos aqui outros valores a receber. Então, vamos colocar este valor na conta 37. 37. Esta conta chama-se outros valores a receber e a pagar. Neste caso, como é uma conta do ativo, vamos a colocar apenas outros valores a receber. Vamos retirar o valor a pagar. Tá? Como diz aqui, outros valores a receber e a pagar. O a pagar é do passivo, o a receber é do ativo. Como damos no ativo, vamos colocar apenas outros valores a receber. Vamos colocar aqui o valor que são de 270.000 kwanzas. Vamos agora pegar o subtotal desta mesma conta. Temos aqui o valor, será de 260.000 kwanzas. Na classe 3, o último elemento que temos é esse, não temos provisões, tá? Então vamos na conta que vem a seguir. É a classe 4, meios monetários. Não temos títulos negociáveis, mas temos depósito a prazo. Tá? Vamos pegar aqui depósito a prazo e colocar aqui no depósito a prazo. Tá? Vamos aqui eliminar apenas essas linhas. E vamos colocar aqui o subtotal. E a soma, temos aqui depósito a prazo neste valor. Depois a conta que vem a seguir, depósito a prazo ou depósito a ordem. Vamos ver que temos uma operação que fala sobre depósito
a ordem. Vamos pintar aqui. Tem aqui dinheiro depositado no Banco BAE. Vamos pegar essa operação, vamos copiar e vamos colocar aqui no depósito à ordem. Tá? Vamos aqui somar o total. O total está aqui, depois da ordem, são 250 mil com o total. Depois vem o caixa. No caixa, vamos ver aqui que temos alguma operação que fala sobre o caixa. Temos aqui dinheiro no cofre. É caixa. Copiamos essa operação e vamos colar aqui dinheiro em cofre no caixa. E vamos calcular aqui o subtotal do caixa. Teremos aqui 70 mil kwanzas. Após isso, podemos agora calcular o total do nosso ativo corrente. Vamos colocar aqui igual. Vamos somar todos os valores do ativo não corrente. Ativo não corrente de mercadorias. Temos esse valor, mais o valor dos clientes, subtotal, mais subtotal do pessoal, mais subtotal de outro valor a receber, mais o depósito a prazo, mais o depósito à ordem, mais o caixa. Teremos assim o total do ativo corrente. Agora, vamos calcular o total do ativo. O total do ativo será igual à soma do ativo não corrente com o ativo corrente. Tá? Teremos aqui o total geral do ativo. Em seguida, vamos passar para o passivo. Se terminou o ativo, as contas que vêm a seguir são do passivo. Vamos ver se temos uma operação que faz parte do passivo não corrente. Se temos alguma dívida que temos que pagar num prazo superior a 1 ano. Temos aqui, na operação número 4, um empréstimo de médio e longo prazo. O valor é de 2.500.000 mil kwanzas. Então, vamos copiar essa operação e vamos colocar aqui no passivo não corrente. Vamos ter aqui o subtotal dos empréstimos, 2.500.000. Já não temos nenhum passivo não corrente. Então, neste caso, vamos calcular aqui o total do passivo não corrente, que será o valor dos empréstimos. Porque já não temos mais nenhuma dívida que temos que pagar num período superior a 1 ano. O nosso passivo não corrente é de 2.500.000 kwanzas. Depois do passivo não corrente, vem o passivo corrente. Temos aqui no nosso PGC as contas da classe 3. Tá? São os valores que nós temos a pagar, que são as contas do passivo. Tá? Encontramos na classe 3. Tá? Agora, clientes, não temos nenhum valor que temos que pagar aos nossos clientes, mas temos valores que temos que pagar aos nossos fornecedores. Vamos ver se na operação temos um valor a pagar aos nossos fornecedores. Tá? O empréstimo já foi. Temos aqui dívida ao fornecedor Guilherme Alberto. Vamos pegar essa operação e vamos colocar aqui dívida a pagar ao fornecedor Guilherme Alberto. Vamos colocar aqui 60 mil kwanzas. Depois temos aqui aceite para a Luciana. Aceite para a Luciana, que também é uma dívida a pagar. É fornecedor. Vamos colocar aqui no fornecedor. Vamos colocar aqui, vamos somar os dois. Tá? Vamos somar os dois aqui. O valor do Guilherme, o valor da Luciana. Temos aqui o subtotal dos nossos fornecedores. São de 315 mil kwanzas. Depois, vamos ver se temos um valor que temos que pagar aos nossos funcionários. Temos aqui a conta que segue, né? Vem aqui o fornecedor. Já fizemos. O empréstimo também já está feito, é passivo não corrente. Vemos aqui agora se temos um valor a pagar ao Estado. Na operação
não tem nenhum valor que temos que pagar ao Estado. Por esse motivo, não vamos aqui abrir a conta 34 do Estado. Também não temos nenhum valor que tenha a ver com os sócios, mas temos do pessoal. Então, vamos aqui no nosso exercício pegar o valor do pessoal. Salário a pagar ao funcionário Fernando Menezes, 150 mil kwanzas. Pegamos esse valor, copiamos e vamos colar aqui. Desta feita, temos aqui o nosso subtotal da conta do pessoal. São de 150 mil kwanzas. Depois vamos analisar que temos aqui alguns outros valores que temos a pagar, tá? Outros valores que nós temos a pagar. Vamos aqui ver na operação se tem algum valor que temos a pagar. Temos aqui dívida referente ao consumo de água e luz. Tá? Esse valor vai nos outros valores a pagar. Vamos colocar aqui outros valores a pagar. E vamos colocar também aqui outros valores a pagar. Também vão nesta conta 37. Outros valores a pagar. Agora vamos calcular aqui o nosso subtotal. Vamos somar os 23 mil com os 150 mil. Temos aqui 173 mil kwanzas. Agora teremos que somar o total do nosso passivo corrente. Tá? O nosso passivo corrente, ele começa aqui. Aqui, passivo corrente. Tá? Então, vamos pegar aqui o total dos fornecedores, mais o total do pessoal, mais o total dos ofertas a pagar, e teremos aqui o total do nosso passivo corrente. Agora temos que encontrar o total geral do passivo. O total geral do passivo vai ser igual à soma do passivo não corrente com o passivo corrente. Com passivo corrente. Teremos aqui 3.138.000 kwanzas. Esse é o total do nosso passivo. Nosso exercício, tá? Já não ficou mais nenhum elemento que temos que agrupar, tanto dos zeros em vermelho. Vamos de lançar todas as operações ou elementos patrimoniais no nosso inventário. Agora temos que calcular o capital próprio. O capital próprio ele é igual ao ativo, como vimos anteriormente, é igual ao ativo menos o passivo. O nosso ativo é de 6.140.000 menos o nosso passivo, que é de 3.138.000 kwanzas. Temos aqui um capital próprio de 3.200.000, tá? Então, este será o nosso total do capital próprio. Agora temos aqui a nossa equação fundamental da contabilidade, que diz que o ativo é igual ao capital próprio mais o passivo. Vamos aqui confirmar se, ao somarmos o nosso capital próprio mais o nosso passivo, teremos então o nosso ativo. Tá? Temos aqui 6.140.000 e temos aqui no nosso ativo 6.140.000. Desta feita, terminamos de elaborar o nosso inventário patrimonial analítico. Nesse inventário, nós não utilizamos subcontas, utilizamos apenas contas principais. No balanço, vamos utilizar, então, as subcontas para enriquecermos mais o nosso conhecimento sobre o plano geral de contabilidade angolano. Se gostou do vídeo, por favor, inscreva-se no canal, deixe um like no vídeo, para que assim o YouTube possa entender que esse conteúdo, ou que o nosso conteúdo é importante e tem ajudado muita gente no seu aprendizado em contabilidade.